bem? Eu sou Laila Costa, sua professora de Física. Vou utilizar o gráfico para obter algumas informações. E vai aprender assim passar de tabela para gráfico, de gráfico para tabela. Nós temos aqui alguns pontos marcados nesse gráfico aqui, o ponto 0 e 5, o ponto 1 e 15, o ponto 2 e 15, o ponto 3 e 10, o ponto 4, 25 e o ponto 5, 0, tá? Nesse gráfico aqui nós sabemos que a unidade de medida é metros da posição e o tempo é na unidade de medida segundos, tá? Aqui no gráfico. Então a gente consegue ler os pontos porque tem a escala, temos as unidades, então a gente já pode utilizar esse gráfico para fazer outras coisas. No instante que a gente liga o cronômetro, João, que é no exemplo ali, estava na posição 5 metros, que foi o que a gente percebeu aqui. No instante t igual a 1, João estava na posição 15, foi o que eu disse, e a gente pode montar uma tabela com esses pontos, tá? Então tá aqui a nossa tabelinha. Do instante 0 ao instante 1, a gente sabe que ele andou isso aqui. Então, esse deslocamento, ele é igual a 15 menos 5 vai dar 10. Aqui, desse ponto para esse, a posição dele não mudou. O deslocamento dele é 0 metros. Daqui para cá, ele andou menos do que ele andou aqui, mas ele andou na direção oposta. Em módulo, foi 5. Então, assim, facilmente a gente consegue descobrir quanto que ele andou, tá? E a gente define o quanto que ele andou entre um ponto e o outro de deslocamento. Deslocamento é uma grandeza que é a diferença entre a posição final e inicial. Então a gente pode também pegar o deslocamento entre esse ponto e esse ponto aqui. Ele pode ter dado mó rolezão assim como ele subiu e desceu, mas só interessam aqui para o deslocamento. Para o deslocamento só nos interessa da corzinha aqui. O deslocamento aqui entre o instante 0 e 3 só nos interessa o final inicial, né? Vai ser 10 menos 5, 5 metros. O deslocamento não é distância, são duas grandezas diferentes. Na hora que a gente vai colocar gasolina no carro, a gente conta a distância, né? Mas na física a gente usa muito essa grandeza chamada deslocamento. Então aqui a gente pode ver que ele se deslocou mais rápido do que aqui. Aqui ele andou 10 em 1 segundo, aqui ele andou 5 em 1 segundo. Então aqui ele está mais rápido, ele subiu mais rápido. O deslocamento ele pode ser positivo ou negativo, quando se move para longe da origem. O deslocamento é positivo. Então, aqui a gente tem a nossa referência. Se ele está se afastando da referência, ele está indo no sentido positivo. Se ele está se aproximando, ele está no sentido negativo. A gente usou o gráfico, mas a gente também pode pegar aqui a tabela para calcular o deslocamento. Por exemplo, calcular o deslocamento aqui em 4 segundos, o quanto que ele andou. De 0 a 4 vai ser 25 menos 5. Aí o deslocamento dele foi 20 metros. Entre os pontos 0 e 5, o final é 0 menos 5. Então vai ficar menos 5. E você está percebendo que ele está voltando, está se aproximando da origem. Então o deslocamento dele fica negativo. Então intervalo de tempo é outra definição que a gente precisa utilizar. É o quanto que você gasta entre 2 instantes de tempo. Então, por exemplo, são 4h50 da tarde. Comecei 4h30, logo gastei 20 minutos. 20 minutos é o intervalo de tempo. Mesma lógica que a gente utiliza para calcular o deslocamento, a gente usa para calcular o intervalo de tempo. Outra definição que a gente precisa ter é velocidade. Velocidade média, a gente vai dividir o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade aqui vai ser 20, que é o deslocamento, dividido por 4,
Então a gente vai ter 5 metros por segundo. Então 20 dividido por 4, aí a gente consegue já direto a nossa velocidade média, 5 metros por segundo. No outro intervalo de tempo, que é de 0 a 5 segundos, ele anda menos 5 metros. Então a velocidade dele vai ser 5 menos 0, vai dar 5. Então vai dar menos 5 dividido por 5 segundos é igual a menos 1 metro por segundo. É isso, gente. Obrigada por assistir. Na próxima aula nós vamos falar sobre gráficos, mais especificamente para analisar movimentos, tá? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau.